Caros amigos, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais um nosso Evangelho na Rede, realizado aqui semanalmente, todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, aqui pela Rede Amigo Espírita, transmissão ao vivo, por todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube. Só não estamos transmitindo em jornal impresso ainda, porque o jornal ainda não é igual aquele do Harry Potter, sabe? Aquele jornal que mexe assim. Mas logo, logo nós vamos chegar lá, vocês vão ver só. Sejam bem-vindos, que vocês tenham uma ótima terça-feira, um ótimo dia. Vamos em busca desse conhecimento libertador aí, que tem nos transformado aí, trazido para nós elucidações esclarecedoras que nos fazem encontrar aí soluções para as nossas dificuldades morais, emocionais, enfim, essa é a nossa busca. Se deixar só no campo da religiosidade, fica muito restrito, né? Eu estou indo lá no Espiritismo porque eu tenho que seguir alguma religião, né? Isso é muito pouco, muito pouco. Estamos em busca de soluções aceitáveis e todas elas dentro do entendimento cristão. Sejam muito bem-vindos. E um bom dia da Estela para nós. Muito, muito bom dia. A solução do nosso povo eu vou dar, não é assim, Raul Seixas? Raulzito. E a solução do povo inteiro, do mundo inteiro, é o Evangelho. Já pensou? Você já parou para pensar o quanto é gostoso você já entender sobre isso? Você vê o mundo batendo a cabeça porque não pegou na mão ainda o manual de caminhar aqui na Terra. E nós já pegamos, não estamos entendendo nada ainda, né? Mas a gente já pegou o Evangelho na mão. Já entendemos que ele é importante. Isso é tão grande. Tem um filme que chama, acho que O Livro de Eli, ele é bem violento, é com o Denzel Washington, mas é interessante que eles colocam a salvação inteira do mundo em um livro, e era a Bíblia. É muito interessante pensar que você vê em cinemas, você vê um burburinho ali na Igreja Católica, outro na Evangélica, outro aqui no Espiritismo, outro seu vizinho que você nem sabe se ele tem religião, mas ele já está pensando em praticar o bem, fazer um voluntariado. Isso é muito bonito, é o amor em ação. Então, que Jesus possa tocar os nossos corações, para que a gente entenda cada vez mais, pratique, principalmente cada vez mais, não é? É isso aí. Vamos dar um bom dia pro pessoal aí? Vamos, antes de dar um bom dia, vamos contar qual vai ser o tema de hoje, né? Hoje o Evangelho, hashtag 41, a verdadeira desgraça. Aqui um item pertencente ao capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar jazinho sobre esse assunto aí, vamos ler e vamos comentar sobre. E é um título, inclusive, que muitas pessoas acham desgraça, uma palavra assim que você não pode nem pronunciar. Nossa, que texto forte hoje, me falaram assim. E é forte mesmo o texto. Mas vamos interpretar para trazer para o coração, para entender que eles não trouxeram à toa para nós esse tempo. E é um texto forte, mas tão relevante, tão esclarecedor, que olha... Vamos começar então? Nosso estudo? Vamos para o nosso momento de oração. Oi, Janete Paula, fica aí com a gente, viu? Janete Paula, um abração para você. Valéria Cândido, vamos ver quem mais eu não falei aqui, se eu não falei o nome de alguém aqui. A Cláudia Táparo Brito, a Kátia Schmitzmann, o Diego Martinez e a Tati Ribeiro, a Sandra Rodrigues, a Cris Santana, um beijo para a Cris, querida, quando eu comecei a atender a tia da Cris. E a Dilma Ferreira Vinagre está sempre conosco também. A Rita Brucani. E o pessoal que está aí no Instagram também, um beijo para vocês todos aí. A Camila Lolato. Vamos ver quem que eu não falei ainda aqui. O Matheus Ferrari Rodrigues. E é isso aí, gente. Quem não falei o nome aqui, por favor, nos perdoem. É impossível para nós ler o nome de todo mundo aqui. E o Marcelo Prado e a Ronilda de Paula, que acabou de chegar. Para o Evangelho, não vamos lá, gente. Vamos para o nosso momento de oração, que a Estela vai fazer aqui agora. E a Martinha Fola também chegou agora aqui. Oi, Marta. 49 do segundo tempo. Amado Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que de maneira remota, com mais de 200 pessoas ligadas em Teu nome, no Evangelho que nos esclarece, que nos dá a oportunidade de caminhar de maneira mais leve, mais segura, mais em paz. Muito obrigado aos benfeitores, instrutores, amigos, que estão aqui em nossa residência, na residência de todos que querem entender a mensagem do Cristo. Senhor,
Abençoado seja cada lar que busca compreensão e entendimento das leis do amor. Muito obrigado, amigos juntos aqui, encarnados e desencarnados. Que cada dor desse momento possa ser amenizada por essa corrente de luz que se forma. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe um livro hoje daqueles que eu gosto, versão bolsa. Hoje, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Você trouxe hoje o livro ou ontem? Hoje. Hoje. Trouxe hoje. Não então. é amanhã, não foi ontem, é hoje. É hoje. Olha o tamanhozinho, gente, que gracinha. Você, cidadão que enfrenta filas, Anda com ele na bolsa. compra um livrinho desse aqui, ó. É. Eita, nossa. Do capítulo que se chama Desespero. Provocações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso com o Evangelho agora. Pois é. Então vamos lá. Vamos lá, gente, então, para a nossa leitura. Nosso Evangelho está despingolando, a palavra que eu inventei agora. Eu tive que grampear uma página na outra, gente. Olha aqui, semana passada, uma página caiu. Verdade, ela caiu. Ela falou assim, não aguento mais viver nesse lugar. E ela, vou mudar daqui. Ela quis mudar de local, mas não pode. Evangelho mal, você Olha, tinha gente, que tratar ele com mais cuidado. Tive que grampear, olha aqui, ó. Grampo ali em cima. Faz parte. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Esse aqui traduzido pelo José Herculano Pires, que a gente adora. O meu também, só que em versão filhote. Pois é. É o capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos, no item 24. A verdadeira desgraça ditada pelo espírito Delphine de Girardin, em Paris, no ano de 1861. Se você tiver com o seu evangelho aí, por favor, me acompanhe na leitura. Um beijo também para Vanessa Cristina Cabral, para Valéria Cândido, para o Vicente Nicola, Cleuzinha Luca, Marilda Feitosa e a Cláudia Táparo Brito, que acabou de chegar aqui agora há pouco. Viu? Um beijão para todos vocês aí, gente. Vamos lá, a verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade, que despedaça árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque
é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas, credoras, mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? É isso aí. E vamos ao comentário da Estela. Pessoal, existe algo muito peculiar no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem também outros livros que esclarecem sobre a alma. Mas no Evangelho nós temos uma clareza muito grande de um chamamento que é assim: para e presta atenção no que você está fazendo para o seu espírito. Porque não é fácil. Quando estamos aqui encarnados, nós mergulhamos na matéria de tal maneira que esquecemos o que a gente está fazendo aqui. O que viemos fazer aqui, se não crescer? Angariar o máximo de amor possível na sua vida. Você promete que você viria aqui e você ia amar aquela criatura. Quem? Seu filho, seu esposo, aquela criatura. Vocês firmaram um contrato lá em cima, falando, dessa vez a gente vai acertar. Aí chega aqui, o que acontece? Bastou uma discussão, um dinheiro emprestado, uma escorregada na bola da outra pessoa, o que eu faço? Eu esqueço tudo. Eu foco naquele dia, eu foco nessa vida e esqueço do espírito. Quando eles pontuam para nós as desgraças, não significa que quando você estiver passando um problema, uma aflição, você não vai chorar, não vai doer. Você acha que o espírita não dói, então não sofre quando ele perde como é descrito aqui para mim, é a descrição de algo muito doloroso? Você não vê mais uma criança no berço? Isso é inenarrável, não consigo mensurar a dor de uma pessoa que perde um bebê.
Então, quando você entende que isso não foi uma desgraça, significa que você não vai chorar, não vai sofrer? Não, você vai chorar e você vai sofrer. Mas com o entendimento que isso não foi para o seu mal, isso não foi para o mal do bebê, você consegue se libertar. Muitas vezes não é se libertar da dor, é ter um esclarecimento para caminhar de maneira prosseguir, sabe assim? Não perder a vontade de viver naquele momento de dor. Prosseguir com a dor, que vai doer. No livro Entre a Terra e o Céu, que eu cito muito, acho que ultimamente eu ando citando ele, por coincidir as lições. O bebê desencarna. E se você olhar só para aquele bebê desencarnando, é uma desgraça na família. Poxa, imagina só. No colo da mãe, o enfermeiro tentando salvar, o médico e todo mundo ao redor. E a verdade do espírito qual era? Esse menino precisava se recuperar do suicídio que ele tinha cometido há tempos atrás. Para recuperar aqui a glote dele, para recuperar as dores do estômago que ele tinha pelo veneno que ele tinha ingerido, ele precisava vir para a Terra, melhorar a situação, a condição dele, voltar para depois voltar de novo. Ah, então volta no colo dessa mãe, ele vai voltar na família. Mas ele vai voltar sadio, para poder cumprir aí o que nós viemos aqui fazer na Terra, crescer. Então não é uma oportunidade de Deus? Não é uma oportunidade? Ó, volta para casa, o verdadeiro lar. Busca um material mais que vai te dar mais competência. Porque viver com uma dor aqui na Terra, você não vai conseguir, vai te dar revolta, você se sentir incapaz. Ah, mas existem tantos aleijados e tantas pessoas. Então, essas pessoas, elas precisam passar por essa prova, elas aceitaram muitas vezes essa prova e vão passar. E no caso desse bebê, então? No caso desse bebê, não. Foi escolhido que seria melhor ele ter um corpinho em pezinho certinho para poder passar as provas da vida aqui. Quantas pessoas não desencarnaram de Covid nesse momento? Deixaram aquele buraco, aquele arrombo dentro de casa. Tem muitas famílias ainda se recuperando. Pessoas que pegaram atestado médico, que não conseguiram voltar ainda para o trabalho. Muitas famílias. E se você tivesse o entendimento que aquela pessoa que você acha que ela foi castigada, porque, poxa, era nova e morreu, e o outro ali, ó, já estava todo debilitado, já criou os filhos e até os netos, e não foi, o que acontece? Meu Deus, que injustiça, não oramos para um Deus injusto. Perceba que essa pessoa que desencarnou, possivelmente, ela iria desencarnar. Quem sabe aí por um câncer, uns 2 anos muito sofrido de quimioterapia, de cirurgia, de falta de alimentação, de perder a autoestima e tudo mais que é uma prova que um câncer traz, de resiliência, força, fé, coragem. E aí ela tem a opção, talvez, foi dada essa opção, de você desencarnar assim, de maneira menos dolorosa. Você vai antes, mas vai ser menos doloroso. O que você acha? Ah, eu topo. Muitas pessoas desencarnaram no momento da intubação. Só que não desencarnaram aqui para nós, para a gente ficar sabendo. No momento que foi entubado, ele já começou a ser desligado, a conversar com seu benfeitor sobre as verdades do espírito, e a gente vendo aquele corpo sofrendo, falando, nossa, tem amigos nossos que falam, Estela, não era meu pai. Eles filmavam, o médico, com o maior carinho, filmou, mandou foto, mas não era meu pai ali, entubado, parecia outro ser, então, já não estava mais ali às vezes. Ele já estava salvo. Só que nós vemos a desgraça de levar o nosso pai, levar o nosso irmão, levar o filho. Compreenda que os laços de afeto ficaram muito mais fortes. Aquela mãe que perdeu um filho criança, um filho adolescente, jovem, adulto, aquela mãe, na outra vida que vai vir juntos novamente, porque Deus é amor, Ele vai dar essa oportunidade. O que vai acontecer com essa mãe, com esse filho? Um vínculo muito mais forte de amor. Não, Estela, mas eu amava já e não precisava disso, não. Eu sei.
Eu também peço a Deus, falei, Senhor, eu não sei qual que é o problema com as minhas filhas, mas eu acho que eu amo o suficiente para não precisar dessa prova. Mas às vezes a prova é delas, elas precisam. Dá para ficar pensando em morte, então, e encarar isso numa boa? Não dá. Vai doer, vai chorar. Mas com esse entendimento de vida eterna, tudo fica mais leve. Tem um porquê, tudo tem um porquê. Eu vi pessoas que até hoje estão correndo atrás de justiça, porque foi erro médico, porque teve uma negligência ali. Não perca tempo com isso. Se estou falando agora, nesse momento, com alguém que está correndo atrás da justiça só para sentir o coração mais leve, vou te falar a verdade. Tem um livro que chama Correio do Além, do Chico Xavier, por muitos espíritos, todos que estavam sofrendo esse processo judicial. A família aqui tentando provar que a pessoa que estava dirigindo estava bêbado, que o médico errou, todos aqui receberam um conselho do desencarnado assim, ó, estava na hora, não fica mexendo com isso não, perde tempo disso não. Pega esse tempo que você está indo lá no fórum, que você está processando, pega esse tempo e vai fazer o bem. Isso vai me deixar muito feliz. Quantos conselhos eles não deram nessas cartas? Para com isso. Era a hora. Só usaram ele de instrumento. Mas ele está bêbado, está errado isso, só usaram ele de instrumento. E quando você vê a desgraça do desencarne da pessoa, na verdade o desgraçado mesmo foi quem foi um instrumento do rompimento da vida dele aqui. Foi quem estava bebendo. Aqui no Evangelho, quando o Oceano leu para nós assim, ó, dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é na realidade o mais desgraçado. Que funestas consequências, que momento de prazer é esse que traz consequências tão grandes para o espírito assim? Sabe aquele momento em que o assaltante entra dentro da casa de um idoso e além de roubar, ele bate? Ele acabou de ser um desgraçado. Nosso coração vai chorar de compaixão de ver o idoso machucadinho. Mas imagina aquela pessoa que agrediu. Imagina aquela pessoa. Esse sim vai ter uma dolorosa vida do espírito. Um dia eu tenho vontade realmente de morar em um mundo que vai acabar isso. Que você vai poder deixar os portões abertos porque existe um respeito. E o respeito é o melhor, vai ser a melhor câmera que a gente vai ter. A melhor proteção do seu lar, de um para o outro. Todo mundo se respeita. Quem está assistindo aqui o Evangelho entende um pouco sobre respeito. Nós não invadimos a casa do outro nem com uma buzina. Nós não invadimos a casa do outro nem com o nosso som alto. Eu não vou gritar aqui com o meu cachorro para não agredir a orelha do meu cachorro e não ficar agredindo o vizinho com meus gritos. Nós já estamos praticando isso. Quem dirá então entrar na residência do outro? Mas ainda existem aqui na Terra esses desgraçados. Eu não estou xingando eles não, gente. Olha que desgraçado esse ladrão. Eles são desgraçados porque eles não pegam a graça da vida e transformam em coisa boa. Eles pegam a graça da vida e fazem uma coisa ruim, uma desgraça para si mesmo. Tem um momento, tem um livro que se chama Se Eu Pudesse Voltar ao Tempo. Uma menina começou a usar droga. Eles descrevem a situação dela em uma boate, na época usava boate, não sei como é o nome hoje dos lugares que se encontram para beber, ouvir som alto e se drogar. E sem saber que o espírito dela era um espírito já viciado, então bastava um gatilho para ela retornar à droga. Se eu não me engano, ela chamava Nicole. E aquele momento de pequeno prazer dela se transformou numa desgraça, porque não era para ela desencarnar. Poxa, mas se não era para desencarnar, onde estava a ajuda divina então? Foi uma escolha dela. Aquele momento de escolha que você resolve ser um desgraçado. Resolve violentar. Resolve olhar para a cara da sua mãe que te criou, que te deu assistência. Se você é uma pessoa que é adulto hoje, por pior que foi a tua mãe ou o teu pai, ela te ajudou a chegar nessa fase. Por pior que foi. Só que aí chega um momento da vida que você resolve ser um desgraçado. Sabe como? Xingando a sua mãe. Ofendendo o seu pai. O ingrato é um desgraçado, gente.
Se você está numa situação que hoje você se vê sem os seus netinhos, porque a sua nora brigou com você, porque o seu genro virou a cara para você, tenha piedade dessas pessoas, porque eles são os desgraçados. O amor que você tem com o seu neto, com sua neta, que eles proibiram você de ver, você se encontra com a facilidade da ajuda dos anjos no mundo espiritual. E esse amor vai crescer cada vez mais. Agora e eles, esses desgraçados? Eles precisam de piedade e compaixão, porque eles não sabem o que estão fazendo. É um prazer ter o poder na mão de um neto e dizer assim, o neto é meu, eu que sou mãe, eu não vou deixar essa senhora ver, essa senhora é a avózinha que queria ver, por alguma discussão, por algum diz que ali a pessoa resolve fazer uma crueldade dessa, essa pessoa que fez isso é um desgraçado. Então perceba que muitos de nós, nesse momento, se tem alguém talado no peito aí, talado na garganta, eu não consigo olhar na cara, eu quero que morra, que se dê mal. Quando você pensa, eu quero que aquela pessoa morra, capote o carro, sofra uma desgraça. Não, quando você está desejando, o desgraçado é você. O entendimento que o Espiritismo traz para nós não é difícil. É para a gente parar de pensar no agora. Você quer ter uma vida feliz? Agora. Pare de desejar o mal, comece a fazer o bem. Desentalhe essas pessoas que um dia te feriram, porque eles colocaram um pontinho de desgraça ao redor. Não tem como a pessoa fazer um mal e ficar ilesa. Tem como ela se esconder. Eu vou roubar aqui, ó, vou roubar esse celular escondido do oceano. Eu acabei de colocar um ponto no meu espírito. Nós somos espíritas, isso é muito mais fácil de entender. Deus está anotando. Não está anotando, não está anotado em você. Está anotado na sua consciência, está anotado ao seu redor. Nós vemos isso no livro Nosso Lar, quando uma senhora consegue atravessar os portões, não sei nem como, passou da vigilância lá do Nosso Lar. Ela chegou do umbral para a porta do Nosso Lar. E aí vem o segurança desesperado e fala assim, chama o assistente, quem coordena o lugar, e André Luiz está do lado e fala assim, senhor, tem uma senhora ali, ela está pedindo para entrar desesperado. Aí André Luiz vê, André Luiz é como nós, né, pouco entendimento, ele fala assim, nossa, deixa ela entrar, coitada. E aí o assistente tira um pouco da nuvem que estava na frente da cara de André Luiz. Que nuvem? Essa que nós enxergamos aqui na Terra. Nós só vemos a carne, a aparência. Nós não vemos o espírito. Eles tiraram um pouco dessa falta de visão de André Luiz e ele enxerga do lado dela um monte de carinha de bebê, de cada criança que ela assassinou. Que ela era uma parteira que tirava as crianças do ventre das mães. Ela fazia o aborto, sem a menor compaixão. E quando eles negam, então, da entrada dela nesse lugar, aí ela vira quem realmente ela era, igual uma bruxa. Cada um imagina do jeito que for, um pesadelo. Será que nós estamos enxergando as coisas realmente como elas são? Será que vale a pena você viver xingando essa pessoa? Será que vale a pena essa mágoa? Se eu tenho uma mágoa dentro de mim, eu sou um desgraçado nesse momento. Aí você tem, olha só que bacana, como que é a lei da pedagogia do amor divino. Vamos colocar só uma situação para você entender. Eu amo minha sogra, mas eu vou dar um exemplo. Eu odeio a minha sogra. E aí eu desencarno. O que Deus queria? Que nós duas nos respeitássemos. Era simples. Não precisa amar como você ama sua mãe, seu filho, só se respeita. Aí vocês desencarnam. Poxa, gente, para ter uma família feliz, precisava de vocês duas, tá bem. Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então eles fazem uma encarnação compulsória tua e você recebe a sua sogra como um bebê. Você vai amar? Não sei. Às vezes. Sabe o que eles podem fazer para fortalecer esse vínculo? Desencarna o bebê. Porque pode ser que chegar na fase adulta ou na fase da adolescência, essa mãe, essa filha vai voltar, a velha sogra na hora do passado. Então desencarna esse bebê aí. Essa mãe vai passar uma encarnação inteira falando que o amor da vida dela era aquele bebê.
E quando ela chega no mundo espiritual, já não tem mais ódio da sogra, tem o amor que ela não viveu com o bebê. Aí elas vêm para outra encarnação, então, para vincular isso tudo. Precisa de tanta dor assim? Meu Deus, precisa de dor não. Vamos amar agora? Vamos dar um jeito de amar agora? Ai, mas é tão difícil, gente, porque existem pessoas que exigem muito de nós. Sabe o que que exige? Porque você está querendo amar aquela pessoa igualzinho você ama uma outra. E não é assim. Para cada um, a gente vai desprender uma quantidade de amor. E antes de tudo, vem respeito e compreensão. Se você compreender essa pessoa, existem muitos adultos de 80, 90 anos que, espiritualmente falando, eles são crianças, eles são infantis. Eu sou evangelizadora de adolescente. Tem adolescente ali que dá baile em muito adulto. Que eles conseguem falar para nós qual é a chave da felicidade da família deles. Sabe qual que é a chave? Às vezes eles falam assim, ai, minha mãe, era só minha mãe parar de retrucar, ela e meu pai paravam de brigar. Então, no sentido espiritual, nós não enxergamos quem é quem. Tem muita gente grande ao nosso redor. Seja grande também. Não seja desgraçado. Tira desejo de vingança, tira a mágoa do peito, tira tudo isso. Porque os desgraçados são quem realmente gosta de levar o mal consigo. Vamos ver o que o Sender traz para nós agora. Qualquer coisa depois eu volto. E o Acácio já tá fazendo uma brincadeira aqui, ó. Por isso que quando pega o bebê no colo, ele faz xixi. Já é pra vingar, já. Tá vendo? Lembrei que era teu desafeto. Ei, Acácio, zoeiro, hein? Pois é, meus amigos. Esse título desse subitem do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um pouco chocante, porque nós temos uma interpretação da palavra desgraça como algo meio pejorativo, assim, algo soa como um palavrão, né? Muitas pessoas que eu já conheci falam assim, aqui na minha casa ninguém pode falar essa palavra. É uma palavra muito forte, né? E realmente a palavra tem poder. Só que interpretando ela de uma forma linguística da língua portuguesa, aí se você pegar no dicionário, você vai descobrir que ela representa a imagem da não graça, ou seja, não tem graça, não tem satisfação, não tem luz. Então, quando não tem luz, não tem graça, então é desgraça. E aí, o Espírito que trouxe para nós essa mensagem vem nos fazer um poderoso alerta, para que nós passemos a enxergar as coisas de uma distância um pouco maior do que o que comumente a gente observa. Vocês já viram aquelas inscrições feitas geralmente em milharais ou em trigais, né, aquelas plantações de trigo, que as pessoas relatam que são naves extraterrestres que pousam ali ou fazem... Eu esqueci, tem um nome específico, eu não me lembro agora, talvez alguém depois lembre e me corrija aí, me auxilie. Mas são aquelas formas geométricas feitas em plantações que você, estando dentro da forma, você não consegue observar a forma. Você só está ali e fala, nossa, deitaram um monte de pé de milho aqui, um monte de pezinho de trigo aqui. O que está acontecendo? Você pensa que tá uma bagunça. Só que se você olhar de cima, pegar um avião, um helicóptero, algum drone, sei lá o que, você enxerga aquela forma perfeita. Isso quem consegue observar pode ter uma clara noção de como funcionam as coisas na vida em que nós estamos aqui encarnados. Dentro da questão, parece uma tragédia, parece um descontrole. Aqui, ó, crop circles. A Valquery colocou aqui os crops. A Katia Schmitzman também colocou aqui. E a Valquery me ajudando aqui. São os crop circles, né? O nome dado aí aos círculos geométricos, as formas que seriam impossível de que algum humano fizesse de uma forma tão perfeita daquele jeito. Então a gente sabe que tem forças ali inteligentes e extraterrenas, né? Que realizam aquilo. Assim acontece na nossa vida também. Dentro do problema, ou dentro da circunstância, que ela é momentânea, ela é passageira, tudo nos parece uma grande desgraça. Mas o alerta que a doutrina nos dá
é para dizer assim, olha, tome cuidado que uma desgraça mesmo muito perigosa é aquela desgraça da vaidade, da facilidade, da vida farta, da vida com a boca cheia de dentes, mas uma vida vazia. Você pode sim ter uma boca cheia de dentes, você pode sim gozar de uma vida, nós falamos isso várias vezes aqui. Pode ter uma vida material muito confortável, você pode ter carros novos, casa muito bonita, uma casa grandiosa, uma mansão, você pode. O problema é viver apegado nisso e um dia se descobrir fora da posse disso e se descobrir vazio, se descobrir aí alguém que perdeu muito tempo. Já a análise de que nós passemos então a observar que uma desgraça aparente, uma desgraça perante os olhos humanos, materialistas, pode ser sim a solução de um grande problema. Como a Estela bem usou o exemplo daquela criança que desencarna com poucos anos de idade, em que veio justamente com a missão de fortalecer elos que antes eram facilmente rompidos pela morte, pelo assassinato de um do outro. Um mata o outro aí, ó, reencarna, um mata o outro. Na hora que o outro reencarna, o outro vai lá e mata o outro. Fica assim nessa briga. E aí Deus coloca então os dois como pessoas muito próximas, geralmente mãe e filho, né, pai e filho, por aí afora. E faz então que ocorra esse distanciamento através do desenlace do corpo físico. Nossa, que desgraça, perdi meu filho. Ele desencarnou com poucos anos de idade. Só que o que trouxe junto com essa dor? Não trouxe também um fortalecimento de elos? Não trouxe também um fortalecimento da nossa fé? Porque tem que ter muita fé para suportar isso, né? Traz então, por trás das desgraças tidas como as desgraças humanas, traz junto valiosos ensinamentos que vão ficar eternizados no espírito. Ai, que desgraça, eu estou vivendo aqui uma vida tão complicada financeiramente. Minha amiga Valqueira está aqui, ela até autoriza eu falar isso. Ela é uma pessoa que dá um testemunho que hoje ela passou pelas dificuldades de praticamente passar fome, e ela já me autorizou a falar, né, Valqueira? Não tem problema nenhum em falar isso, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, não é desgraça nenhuma. E hoje ela vive uma vida muito confortável materialmente, mas ela teve que viver uma dificuldade extrema. Ela, o marido, a filha, para se engrandecer espiritualmente. Então, o que era aparentemente uma desgraça humana, quer dizer, nossa, praticamente não tem o que comer, não tem R$ 1 para pôr gasolina no carro, se transformou em lições que são carregadas para o espírito imortal. Lições de resignação, de coragem, de fé, de força de trabalho, como eles trabalham muito, Hélio Wagner. Então, onde ficou a desgraça mesmo? Passou um pouquinho de fome, um pouquinho de dificuldade financeira por alguns anos, que, diga-se de passagem, enquanto nós estamos vivendo essa chamada desgraça humana, parece uma eternidade, mas o aprendizado que fica eternizado no espírito, de espírito de trabalho, de espírito de organização, de valor, como a Valquéria me falou outro dia, eu não deixo comida no prato de jeito nenhum, é desperdício, já passei fome, eu sei o trabalho que dá para poder colocar um arrozinho com feijão num prato, eu não deixo de jeito nenhum. Sabe o que é isso? Não é sovinice dela, não. Não é aquela pessoa excessivamente criteriosa com desperdício, não. É a pessoa que sabe a dificuldade que é para conquistar um prato de arroz com feijão. E sabe por que ela sabe hoje? Porque ela passou pela fome. Então, será que realmente aquela fome foi desgraça? Será que realmente, às vezes, ficar aí numa pindaíba de financeira é uma desgraça mesmo? É esse o alerta que a doutrina nos traz. O que nós enxergamos como desgraça e que é puramente passageiro e material, traz uma tatuagem no espírito que não vai sair nunca mais. Você se fortalece. Você cresce espiritualmente. É aí que Deus aparece e faz assim, ó. Yes! É isso que eu queria. Era esse o meu planejamento. Tá dando certo. Até coloquei semana passada no Facebook aquela famosa e clássica frase do Cristo dizendo assim que um filho quando pede
pão para o seu pai, o pai não lhe dá pedra. Imagine se Deus, nosso Criador, faria algo diferente disso. Se um pai humano jamais vai dar pedra para um filho que pede pão, imagine Deus que nos ama, que é amor incondicional. Esse amor incondicional sabe o que nós precisamos. E quando ele nos dá pedra, às vezes aí você pensa, mas eu pedi pão, Deus me deu pedra. Deus não está sendo igual um pai humano, não. Você está enxergando a pedra como um obstáculo e Deus está enxergando a pedra que você vai construir o castelo sobre você mesmo. Um castelo íntimo, um castelo do espírito imortal. Você vai construir o castelo das suas buscas, das suas conquistas morais. Se perguntar para a Valquelia, que ela é capaz que até responde, se ela tiver ainda aí, às vezes ela teve que sair. Mas Valquelia, se pudesse voltar no passado e escolher não ter passado pelas dificuldades que você passou, você faria isso? Tenho certeza que ela vai responder daqui a pouquinho, se ela estiver aqui ainda. Dizendo assim, não, eu queria ter passado por tudo. Se puder voltar no tempo, eu viveria o mesmo. Porque hoje, por exemplo, eles vivem uma situação muito diferente, muito mais confortável, mas com valorização, com inteligência, com sabedoria. Já é diferente daquele que tem tudo em abastança e nunca passou por dificuldade. Esse sim é o chamado desgraçado, sabe por quê? Porque ele usa a facilidade que Deus concede para se cada vez cavar uma pazinha a mais, aumentando o buraco em que ele mesmo vai cair. Você vai, pouco a pouco, descobrindo que muitas facilidades se transformam em grandes desgraças. Vocês já viram casos de pessoas que vivem uma vida muito abastada, muito cheia de conhecimento, muita fama, muito dinheiro, e caem nas drogas, caem no suicídio, na depressão, destroem a sua família. Obviamente que sem querer, né? Porque a pessoa não quer destruir a família que ela ama, mas ela não sabe agir diferente. Porque não teve dificuldade na vida. E as dificuldades, quem passou, quem está me assistindo aqui pode concordar. Inclusive a Valqueria está até escrevendo aqui, ó. Vou até colocar para vocês aqui, ó. Nem li, ó, mas vou ler agora. Eu nunca evitaria aquele sofrimento. Ao contrário, como já disse, se eu tivesse que voltar àquela situação, ou pior, eu volto. Só tem dinheiro para entender que ele não vale nada. Entenderam? Entenderam o que é a verdadeira desgraça? A verdadeira desgraça é aquele que vive uma vida sem nunca ter recebido um não. A verdadeira desgraça é aquele que tem dinheiro, mas não sabe qual é o esforço que tem que ser empregado para conquistar aquele dinheiro. A verdadeira desgraça é viver uma vida de uma beleza extrema, material, uma beleza física, porém de um vazio existencial, de uma vaidade sendo cultuada dia a dia, quando você se olha no espelho e fala, nossa, eu sou lindo demais. Eu sou melhor que todo mundo aqui. O pessoal aqui, eu olho todo mundo aqui, eu estou olhando 500 pessoas, não tem ninguém mais bonito que eu aqui. Essa sensação de superioridade, essa é a verdadeira desgraça. Então, olha que paradoxo, né, gente? Você vem estudar uma doutrina que vem mudar os conceitos das nossas observações ainda muito limitadas. Então, daqui em diante, tenho certeza que todos nós, quando passarmos por uma dificuldade, uma adversidade difícil, nós vamos enxergar não a verdadeira desgraça, mas uma verdadeira graça. Um ente querido que partiu, alguém que conseguiu resgatar seus débitos. Uma perda material. Eu acho que eu consegui pagar um pouquinho de uma conta que eu estava devendo aí, viu? Perdi mobilidade física. Tive uma doença. Ganhei sabedoria. Ganhei pausa para reflexão íntima. Ganhei oportunidade de rever como que anda a minha trajetória e qual caminho que eu estou seguindo e qual caminho que eu devo seguir. Percebem isso? Essa é a verdadeira graça. É enxergar e acumular para si as chamadas virtudes. Essas a gente leva conosco para o túmulo. Aliás, não leva para o túmulo não, porque nada fica no túmulo. O que fica no túmulo é só matéria.
É só algo que a gente pegou, está pegando aqui, ó, para uso momentâneo, não nos pertence, é apenas provisório. É uma roupa que você usa, a roupa não te pertence. Você usa a roupa, mas a roupa não é você, você não é uma roupa. Então todo mundo que está aqui me assistindo já perdeu alguém muito querido. Já falei isso outras vezes, mas sempre vale a pena nós relembrarmos. Não só como forma de consolo, mas como forma de fortalecimento das nossas convicções. Essa pessoa que você perdeu, que você viu ali dentro de um caixão, você enterrou o corpo, ela não estava mais ali. Ela já estava em outro plano. Ali o que você viu foi apenas o refúgio, foi apenas o resto, que obviamente nós temos grande respeito, né? Nós enterramos os nossos mortos, nós fazemos até túmulos, né, para poder proteger ali. É um respeito pela imagem que aquela pessoa deixou. Mas nós temos a convicção que a pessoa não está mais ali. Então, quando nós perdermos de novo um ente querido, nós vamos perder, se a gente viver bastante, nós vamos perder muitas pessoas ao longo da nossa jornada. É uma perda provisória, é uma perda momentânea, mas é uma perda aqui e um renascimento no mundo espiritual. E agora há pouco, enquanto a Estela estava falando, me veio um negócio tão interessante na cabeça que eu não tinha parado para pensar nisso. Vocês sabiam? Bom, todo mundo sabe isso que eu vou falar, mas é interessante que eu nunca tinha pensado claramente nisso. Quando nós reencarnamos aqui, nós deixamos uma imagem de alguém superior, já com grande sabedoria, que acumulou ao longo de milênios, e reencarnamos como um bebezinho. Você vem ali, Não sabe nem nossa, andar, tem que começar tudo do zero. sabe falar, sabe comer Você sozinho. faz xixi, cocô Mas você na era roupa. PhD quando você desencarnou. Pois é, desencarnei um Albert Einstein, mas reencarnei um bebezinho que não sabia nem falar A, E, I, O, U. Então dá um trabalho danado para poder reencarnar, não dá? E já quando a gente desencarna é diferente. Você chega no mundo espiritual exatamente como você partiu daqui da Terra. Ou seja, você não vai ter aquele período de adaptação assim tão grandioso. Vai ser um período assim, eu estou agora já de novo no mundo espiritual, então vai ser muito mais simples. E aí a gente enxerga o quê quando alguém desencarna? Ai, que desgraça, meu fulano, meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu cunhada desencarnou. Nossa, e nós não sabemos que a pessoa está numa situação muito melhor do que ela estava aqui. Isso para quem, já falamos também aqui, para quem desencarna de forma natural, para quem deixa Deus levar. Então, meus amigos, ficou para mim nessa lição de hoje que a verdadeira desgraça mesmo são as coisas muito perecíveis. São as coisas que a gente toca e que a gente ama demais. A gente ama as coisas, não as pessoas. Isso faz com que nós um dia encontraremos em situação de nos vermos como verdadeiros desgraçados. E aí, qual que é a proposta então da doutrina para a gente fechar aqui então esse comentário e fechar aqui nosso estudo dessa manhã? Eu tenho que ir em busca das coisas imperecíveis. Eu tenho que extrair o suco desse conteúdo aí. E o suco que a doutrina nos dá é, como a Estela bem disse, faça o bem, perdoe, deixa para lá a bobagem, deixa a picuinha de lado. Deseje a paz, mas não só deseje, produza a paz, produza o acordo, produza o não preconceito, produza o não desmerecimento. Não desmereçamos quem quer que seja, senão vai chegar um momento em que, como dizia meu amigo Alcântara, já no mundo espiritual, quando a gente desembestar, ele falava assim, ninguém vai desencarnar, nós vamos desembestar. Quando você desencarnar, mas você não ser surpreendido. A gente não chegar no mundo espiritual amante de coisas absolutamente inválidas. O que eu amava mesmo era uma boa discussão. Rapaz, se você vê, eu não perdia uma discussão. Eu era, sempre fui um cara de opinião muito forte. Opinião forte e vazio espiritualmente. Criando um monte de desafetos, um monte de raiva nas pessoas, de sentimento de inconformismo. Como é que um cara tão inteligente desse pode produzir tanta porcaria desse jeito? Então, não vale a pena.
Vamos dar valor ao que vale a pena. Vamos criar graça na nossa vida. Certo? Mais algum comentário você queria dizer? Olha, tem um comentário da Lady Mar no Instagram que ela perguntou. A gente não costuma responder assim, né? Porque são muitas perguntas, mas o dela é interessante, que ela falou como ajudar uma mãe que perdeu uma filha por desencarne. Tem que ajudar mesmo essa mãe, mostrando para ela que a filha dela está viva em outro plano e trabalhando a culpa nessa mãe, porque a primeira coisa que uma mãe vai pensar é onde foi que eu errei, eu poderia ter feito mais isso, mais aquilo. Então essa pessoa precisa de um encaminhamento, não só de um atendimento fraterno, mas um encaminhamento a um psicólogo. E se vocês quiserem nos procurar, eu e o Oceander, para ajudar com isso, fiquem à vontade. A gente faz esse trabalho remotamente, tá bom? É isso aí, gente. Vamos então para a nossa prece aqui, nosso momento da oração. Vamos que eu vou levar meu pai e mãe para vacinar. Tô numa terceira dose. Seu Laércio e Dona Isabel. E eu vou tomar minha terceira dosinha também Seu segunda-feira. Ademir tomou ontem. Meu pai tomou a terceira dose também. E é isso aí, gente. A vida tá fluindo. Olha lá, como diz o Luciano, parece que ele tá achando engraçado. Nós vamos desembestar, viu? Nós não vamos desencarnar, Lu. Quem dizia isso? Nosso saudoso Antônio Alcântara Conter. Nesse momento, acabou de receber um zap Eu espiritual. lembrei dele rindo na hora que você falou. O Alcântara era uma figura muito engraçada. Quem quiser ver ele aí, assiste, pesquisa no YouTube. É Antônio Alcântara Conter. As palestras dele eram memoráveis. Ele era muito engraçado. Ele criava esses jargões aí que ficam inesquecíveis para nós aí. Saudosa memória do nosso querido Alcântara. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo, divino mestre, de posse aqui da nossa possibilidade de comunicarmos contigo, venho aqui te agradecer imensamente por mais essa oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã, trazendo mais luz ao nosso pensamento, esclarecendo pontos que até então eram para nós verdadeiras incógnitas. Que possamos, mestre, entrarmos na tua graça de hoje em diante, cultivando em nós os germens que vão dar belas flores de crescimento íntimo, flores imortais, que germinarão os nossos jardins, que carregaremos para embelezar o espírito imortal que todos nós somos aí possuidores. Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa aqui dessa corrente do bem, abençoar a nossa rede Amigo Espírita, e todos os seus trabalhadores e colaboradores, abençoar o nosso planeta, que nós percebemos claramente que dia a dia vem progredindo, mesmo diante do aparente caos, em certos momentos, em certas ocasiões. Aquelas chamadas desgraças que nós vivemos, às vezes políticas, às vezes com dificuldades financeiras, às vezes com doenças, têm nos trazido transformações que estão nos melhorando substancialmente. Senhor Jesus, que nós possamos ter a força de enxergar o belo quando há o caos aparente. Que nós não enxerguemos, mestre, somente o lamaçal, o lodaçal de um pântano, mas sim toda a riqueza que dele sai, das flores perfumadas que ali são produzidas no charco. Senhor Jesus, fortaleça-nos para que nós continuemos fiéis na caminhada, fiéis aos teus preceitos. Que nós não façamos de forma alguma, mestre, qualquer atividade que venha prejudicar os nossos irmãos, o nosso cotidiano. Que nós não produzamos jamais algo que um dia venha delatar contra nós atitudes infelizes. Que nós não deixemos de lado nenhum companheiro da nossa jornada. Que nós possamos amar mais, relevar mais, deixar de lado problemáticas desnecessárias, picuinhas, bobagens, e nos matriculemos na tua escola de amor, mestre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos enviar esses benfeitores que nos intuem e agem de uma maneira tão sutil, mas tão gostosa, produzindo em nós felicidade, saúde e harmonia. Que nós possamos receber a tua permissão, mestre, para estarmos aqui novamente na próxima semana, dando sequência a esse estudo que nos traz amizade,
consolo, entendimento, sabedoria e nos traz um pouquinho mais de Ti para permear as nossas vidas. Obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa manhã. Que todos nesse momento que nos acompanham ao vivo sintam-se abençoados. Aqueles irmãos que assistem em outro momento também recebam o nosso carinho e o nosso abraço. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa manhã e que assim seja.